Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Minha câmera está com problemas. Que problema? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Bem, Tudo certo? Quer dizer, tudo mais ou menos. Minha câmera não está funcionando, não sei por quê, cara. ali embaixo a opção compartilhar webcam não está funcionando? Sim, não tá, ele tá carregando, pede todas as permissões, eu permito e quando Tá, chega no final, não dá certo. deixa eu tentar aqui para mim também. Socorro, Roberto, estás aí? Aqui tá, Ah, tu acha que vai dar aí? minha câmera está funcionando. Viu que não são os pop-ups aquele? Acho que porque apareceu, quando eu botei a opção compartilhar webcam, apareceu, abriu um pop-up ali para permitir, não sei, não sei se o Pet não Para apareceu mim, isso. para mim não apareceu. Ver se tem alguma opção de desativar ou ativar pop-ups, alguma coisa assim. Talvez. É porque ele pede aqui para autorizar, sabe? Mas o Roberto, acho que domina isso. Cadê o Roberto? Socorro, Roberto. Roberto, meu colega. Acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Vou ver o que acontece. Beleza. Tenta isso. Danilo Ledra, dinossauro da Odesk. Não, não tem nada de dinossauro. Tá, eu tô fazendo todos. Eu já treinei isso aqui ontem quase 1 hora. Pergunta pro Roberto. Essa, E ontem deu tudo certo. Treinei com o Guilherme da informática, tudo. Deu tudo certo. E aí agora não tá entrando a câmera. essa vida de live, né? Só live, lá, você é sindicalista moderno. Não, brincadeira, cara. Isso é chato pra caramba. É super cansativo, cara. Claro. A gente tá Super brincando. cansativo. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá, galera? Falou, já tô voltando aí. Ô, Roberto, já vou te avisando aí, ó. Câmera não funcionando.
A minha câmera não funcionando. Vou sair e vou entrar de novo. Pena, ele tá querendo esconder a barba. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Sim, estamos me ouvindo. Sim. Eu vou deixar a câmera desligada só porque acho que muita gente ligada acaba sobrecarregando. Também vou deixar a minha desligada, depois eu retorno aí se precisar. igualmente aqui. Pelo que eu entendi, eu acabei de chegar aqui, o Danilo está com problemas para aparecer o vídeo, né? Isso, não está aparecendo. Eu acho que é alguma coisa com o pop-up dele lá, porque para mim aqui quando eu botei para autorizar a câmera abriu um pop-up e ele disse que não apareceu isso para ele. O Danilo costuma ter problemas com tecnologia, a gente está acostumado. Não fala besteira, ó. Eu estou te ouvindo, meu querido. Danilo, Não tem todos esses problemas aí que tu está falando. Inclusive, ontem, aquele problema lá era bem fácil de resolver. É porque o que aconteceu foi que na primeira vez que eu entrei para... Ô Danilo, se puder, só interrompe a gravação e começa a gravar só quando a gente estiver de fato iniciando a reunião, quando tiver ok aí a tua parte. Também eu, como administrador, para a gente poder colocar a ferramenta do cronômetro, né, essas coisas. Então é isso, é com bastante alegria que eu vejo o pessoal aqui e tenho a oportunidade de poder ouvir os colegas. Pode falar, Cris. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu queria dizer que nesse mês, eu estou fazendo transição, porque eu fico na FAED até domingo, 31/5. A partir de segunda-feira, eu vou ser removida para um setor da reitoria, que eu não vou citar só para não expor ninguém, tá? Eu só quero expor a minha preocupação. O que acontece? A minha chefe já mandou um e-mail na semana passada, assim, eu senti ela, inclusive, animadora no e-mail, né, que ela encaminhou para mim e para os meus futuros colegas, dizendo que a partir de 15/6 serão retomadas as atividades presenciais. E aí, tipo, já fazendo uma escala, né? Não para todo mundo trabalhar todo dia, mas para fazendo uma escala durante a semana para cada dia e 2 colegas, né? Por vez. A minha preocupação qual é? Eu não tenho carro, eu dependo de transporte público. Eu não me manifestei, mas eu achei, assim, preocupante, porque eu vou estar me colocando em risco, eu tenho uma filha em idade escolar em casa, e também vou estar colocando em risco a pessoa que vai estar trabalhando comigo, ainda que seja carga horária reduzida, como mencionado no e-mail, que a gente ia fazer um turno só de 4 horas, ainda assim eu me sinto bastante preocupada, e também de ver, assim, eu fiz essa análise, agora ouvindo os outros colegas de outros centros comentando, né, que os diretores gerais, eles estão tendendo a manter o trabalho remoto. E o que eu vejo lá na reitoria é essa, digamos assim, torcida, entre aspas, para que as pessoas voltem a trabalhar presencialmente. Era isso. Uma informação importante, então, já temos setores com programação para retorno de trabalho presencial, né? Nós aqui, até o momento, estávamos tranquilos, porque estávamos achando que o trabalho presencial ainda não estava no nosso horizonte, mas, pelo visto, já. E eu acredito que, em retornando setores da reitoria, vai ocorrer, sim, pressão, né? Muito provavelmente isso vai acontecer. Letícia Lazari está inscrita. Pode falar, Letícia.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Bom, trabalho na Biblioteca Central da UDESC, então, sobre a fala da nossa colega, eu acho que a gente não tem ainda nada regulamentado, né? Nenhuma informação realmente sobre datas, prazos, quando que vai ocorrer esse retorno, né? Mas, pelo que a gente recebeu de informações, assim, em alguns centros, acho que CCT, talvez, não sei se tem alguém, talvez comece a retomar em regime de escala a partir da semana que vem. Nós recebemos também uma informação da reitoria sobre essa possibilidade e também regime de escala com total autonomia para os setores para criar esse regime e não com atendimento em todos os dias da semana. Então, assim, teria uma total autonomia para os setores gerenciarem e organizarem essa questão. Aí vai depender, como você falou, de cada setor, e aí é meio complicado, né? Depende muito do gestor. E não entrariam, nesse caso, continuaria sem grupos de risco, sem essas pessoas que já estão no decreto que não trabalhariam de qualquer forma, né? Então, acho que também a gente tem que ter esse olhar de que, se voltar, possivelmente não vai ser todo mundo, né? Vai ser pessoas que tenham condições de estar lá com menos risco e mais protegidos diante desse cenário que a gente se encontra, né? Protegido ninguém está, mas, enfim, com menos riscos a estarem submetidos a problemas, né? Possíveis problemas. Enfim, só essa fala, né? De que como a gente não tem nada concreto, né? A gente fica no ouvir daqui e ouvir de lá, né? Então, é bem complicado essa situação. Mas é só isso. Obrigada. obrigado também, Letícia. As inscrições continuam abertas, não tem ninguém inscrito por enquanto, não posso obrigar as pessoas a falarem, é claro. E diante disso, se não houver mais ninguém querendo falar sobre esse primeiro ponto que a gente colocou aí, né, sobre as condições do teletrabalho, sobre o retorno ao trabalho. A Daiane está inscrita? O Danilo. Não, a Daiane acho que colocou só a lista de presença para colocar o nome dela, que não tinha sido colocado. Para ficar mais fácil da lista, o que foi que eu fiz? Ali tem aquelas notas compartilhadas. Então, na nota compartilhada, eu estou colocando a lista de presença. Eu peguei o nome de todo mundo que estava já ali na lista que está conectado. Se a pessoa quiser editar, botar o nome completo, se tiver alguma informação que estiver faltando, pode alterar. E quem estiver entrando, a gente vai pedindo para entrar ali nas notas compartilhadas e colocar o seu nome e o centro, tá? Uhum. Beleza. Então, dados esses primeiros informes gerais aí, eu acho que mais do que nunca se tornou bastante importante a gente discutir em detalhes o segundo ponto, né, que a gente tinha pautado, que é o retorno ao trabalho, dar uma passada geral lá naquelas instruções lá. Não sei o que está acontecendo, mas enfim, talvez seja o tempo. Não sei se deu um sinal aí para vocês também, mas enfim. E mesmo assim, vamos começar com o primeiro ponto, que é relacionado aos direitos em risco, né? Eu acho que está todo mundo ciente aí, né? A gente teve uma resolução do grupo gestor que atropelou a lei, o que para a nossa assessoria jurídica é ilegal isso, né? E essa resolução do grupo gestor, ela acabou com as nossas promoções, com as nossas progressões até 2021, né? Até final de 2021, né? Triênios, férias, 1/3 de férias e tal. E além disso, a gente teve também promulgado a lei em nível federal, né, que congela o nosso salário também até 2021, final de 2021. Danilo, então, fala, Roberto. Desculpa interromper, eu só coloquei ali à esquerda, tem um cronômetro, só para poder se orientar em relação ao tempo, etc. Tá conseguindo ver? Não. A esquerda em cima, ali. Tá. Isso, só para se orientar quanto ao tempo. Desculpa te interromper. Tá legal, então. Bom para a gente saber se eu estou falando muito tempo. Danilo. Mas, fala, Fernando. Não, é que você falou aí da resolução do grupo gestor, tu falou que congela até dezembro de 2020, não, é dezembro de 2020 é do grupo gestor, né? E nesse caso, já que tu está falando de direitos em risco, de repente faz um informe de tudo já que o sindicato já fez, o que está acontecendo, para depois o pessoal se inscrever e poder falar. Minha sugestão. Sim, eu ia fazer isso.
Então, tem um congelamento ótimo que o Meira falou aí sobre o prazo. Eu pensei que era igual ao do governo federal, mas então, é até dezembro só desse ano. E tem também uma portaria, uma instrução normativa da reitoria, que também é baseada num decreto, se eu não me engano, do governo do estado, e que está lá relacionado ao teletrabalho, né? Que impõe as férias, o adiantamento de férias e até de licença-prêmio, né, nos casos em que o servidor não consiga justificar ou comprovar que está fazendo o trabalho em casa, né, ou não esteja se aperfeiçoando porque há essa possibilidade lá, né? Então, são vários direitos nossos aí que estão em risco nesse período. E, diante disso, claro, evidentemente, a gente consultou a nossa assessoria jurídica, o nosso advogado. Né? A gente tem, por exemplo, com relação às férias e licença, o governo, de certa forma, ele tem esse poder numa situação de emergência, como é o que foi decretado em Santa Catarina, mas como o próprio documento, ele permite que o servidor possa, se não tem trabalho para fazer em casa, possa se aperfeiçoar. A gente está orientando aí a todos os servidores que fiquem fazendo cursos, se não querem tirar férias, até porque tirar férias nesse momento é não tirar férias, né, gente? Não tem como você usufruir das férias num momento desse, que você não pode nem sair de casa. Então é muito complicado você tirar férias nesse período. Obrigar o servidor a tirar férias nesse período, para nós, é bastante problemático. Eu acho que a gente tem que reagir e não aceitar essa imposição aí, caso ela venha a ocorrer com alguns técnicos da nossa universidade. Né? E a orientação é essa: façam cursos. A própria reitoria está divulgando, o governo do estado está divulgando cursos que podem ser feitos. Se inscrevam nesses cursos, para que não possam ser obrigados a pegar férias ou até licença-prêmio. E com relação aos outros direitos, que são as promoções, as progressões, os triênios, férias, a gente também consultou a assessoria jurídica. A assessoria jurídica nos orientou para que a gente solicitasse à reitoria a publicação das portarias, pelo menos, não a implantação na folha, que era o que a resolução proibia. A reitoria se negou em 2 ofícios, né? No primeiro a gente questionou se eles iriam publicar, eles disseram que não iriam. Na segunda a gente fez uma cobrança para que elas fossem publicadas, já que a resolução não proibia a publicação da portaria, apenas a implementação em folha. E mesmo assim a reitoria se manteve irredutível e não está publicando as portarias. Diante disso, a gente conversou com o nosso advogado e foi aberto, então, a possibilidade, né, estamos cogitando, nós vamos precisar de documentos para fazer isso, foi, então, cogitado a possibilidade de entrarmos com uma ação contra o governo do estado. Né? A principal base dessa ação, a principal justificativa, está no fato de que o governador está legislando por meio de uma ferramenta, que é a resolução, que ela não tem poder de suplantar uma lei. Né? A resolução ela está abaixo da lei, portanto, ela não pode modificar uma lei. Para você modificar uma lei, você precisa necessariamente de outra lei. E, diante disso, a gente precisa ter, né, a posição dos nossos técnicos sobre a possibilidade de impetrar com essa ação no jurídico, no Tribunal de Justiça, e também a gente precisa da contribuição, em definindo o que a gente vai fazer a ação, a gente precisa da contribuição de cada técnico no sentido de fazer o pedido administrativo para a implantação, enfim, do triênio, né, e tendo o retorno negativo, né, disponibilizar essa documentação para o sindicato, para que o sindicato possa juntar
isso numa ação, na ação que vai ser proposta, né, e aí então sim encaminhar a ação. Mas então, nesse primeiro momento a gente gostaria de ouvir, né, todos que estão, de preferência, que todos aqui se manifestassem, seria muito interessante, né, sobre o que acham do sindicato implementar essa ação, né, porque, e o que acham e qual a possibilidade, se sabem de pessoas que podem fazer esse pedido administrativo para ter a negativa, para que isso sustente a ação que a gente vai fazer. Né? Então, nesse primeiro momento, é assim, o que acham dessa iniciativa do sindicato de fazer ação e se tem condições de contribuir, né, via o pedido administrativo. Eu faço essa pergunta sobre o que acham, até porque a gente ouviu falar, tem técnicos aí já com esse discurso, né, de que se o meu salário vier em dia, está tudo bem para mim. Eu não avalio isso, acredito que a nossa própria coordenação, a coordenação do sindicato não avalia isso. Nós temos direitos, nossos direitos têm que ser garantidos. Né? O governo do estado tem várias formas de resolver o seu problema fiscal, a gente já cansou de dizer nas nossas assembleias, nos nossos documentos, né? A sonegação, os subsídios que o governo dá para grandes milionários do estado, né? A dívida pública que é cobrada, que é paga cada ano bilhões e cada vez aumenta mais e não se faz nenhuma auditoria, enfim, existem várias outras formas de melhorar a arrecadação do Estado e que não é feita pelo governo, e aí acaba quem paga, né, por momentos como esse são sempre os servidores com perda de direitos, congelamento de salários, etc. Então, está aberto aí, a pergunta é, o que acham do sindicato fazer uma ação para ter garantido o seu direito de promoção, triênio, um terço de férias, e quem é que pode contribuir fazendo o pedido administrativo? Está aberto aí para inscrições. Desculpa aí se me prolonguei. Posso começar a falar já? Pode sim, claro, Guilherme. Danilo, então, eu achei muito interessante essa ideia dessa ação aí, sou favorável, e, na verdade, eu me inscrevi, queria complementar a questão sobre essa questão dos congelamentos das diversas normativas aí que está tendo federal, estadual e do grupo gestor, até da própria UDESC sobre isso. Primeiro, além do congelamento, tem, digamos, a interrupção do tempo de serviço, né? Esse prazo aí do congelamento do salário vai ser considerado como que não foi contado o tempo de serviço, vai ser considerado apenas para aposentadoria. Então, esse tempo para progressão não vai ser contado, esse tempo para promoção, para triênio, não vai ser contado nada. Esse acho que é o mais preocupante ainda, né? Porque, além já de não vamos ter retroativo, de não vamos ter o nosso aumento da reposição da inflação e tudo mais, a gente, sei lá, eu teria a progressão daqui a 6 meses, não vai ter daqui a 2 anos, 6 meses, e vai começar o tempo para uma nova progressão a partir daquela data. Então, acho que tem que deixar avisado todo mundo isso aí, porque isso é muito sério, vai prejudicar todo mundo, e isso eu acho que é gravíssimo. Obrigado aí, Guilherme. Se eu não me engano, o Meira também se inscreveu, é isso? É isso, me inscrevi. Deixa eu só liberar a câmera aqui de novo. Toda vida que tu vai liberar a câmera, tem que mandar liberar e dar um pouquinho de trabalho. Eu coloquei aqui algumas coisas para falar, algumas coisas minhas pessoais e algumas coisas também de posicionamento com o que a gente está conversando aí, né? Então, assim, ó, né, tu falasse ali com relação primeiro a tirar férias, licença prêmio. Então, assim, ó, a gente tem um outro problema com relação a isso, tá? Que é o quê? A gente tem colegas que não são associados das UDESC ou não estavam naquela ação das UDESC, então, se eles vão tirar férias ou licença prêmio, eles deixam de receber o auxílio alimentação. Então, eles vão ter um decréscimo do que eles recebem mensalmente, se forem obrigados a tirarem férias ou licença prêmio. Então, a ideia mesmo, eu acho que do sindicato é isso, não tirar as férias, não tirar a licença prêmio, não seja porque não é férias, né, não é licença prêmio,
e tentar fazer os cursos. E eu acho que o sindicato, aí eu estou colocando também como coordenador do sindicato, ele é parceiro. Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa, entre em contato conosco, tem o nosso e-mail lá, e encaminhe que a gente pode, de repente, conversar também, que acho que fim imediato, que for o caso. Outra coisa é assim, ó, referente a essa ação que tu comentasse aí da progressão, promoção, triênios, o que for, né? Então, a gente fez uma reunião com a assessoria jurídica, né, o advogado Marcos Palmeira, e naquele momento a gente tinha só a resolução do grupo gestor aprovada. Então, a gente não tinha a lei sancionada pelo presidente com relação ao congelamento salarial. Então, aí é uma sugestão minha, a gente ainda não fez, a gente não teve reunião da coordenação depois que a lei foi sancionada. A gente tem que encaminhar a lei para a assessoria jurídica e ver os impactos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito com relação à nossa categoria também, né? A gente tem que ver esse impacto, né? Na nossa reunião, Danilo, até de repente a gente não sentou muito bem, mas eu me lembro que o Palmeira conversou, que ele pediu para algumas pessoas encaminharem os processos, né, de progressão para ele poder analisar o que seria melhor, uma ação coletiva ou ações individuais, né, com relação a isso, que segundo ele, a negativa ele já tinha em virtude daquelas duas respostas dos nossos dois ofícios. Então ele ia analisar os processos. Então, no mesmo dia, no meu caso, eu já encaminhei o meu processo de progressão para ele analisar. Tá? Então, eu acho que é só para colocar isso para o pessoal, que na verdade ainda está sendo feito estudo pela assessoria jurídica, de ver qual que é a melhor ferramenta, se uma ação de forma coletiva ou ações individuais. Tá? E uma coisa que eu queria colocar para as pessoas, né, eu acho que assim, a gente sabe que a situação é crítica para muitas pessoas, algumas pessoas estão perdendo o emprego, têm dificuldade de ter renda, têm dificuldade de pagar as contas, até se alimentar, mas ele diz, não, mas você vai receber retroativo. O ano que vem tudo. Não, pode até vir retroativo, mas não vem corrigido. Então, é um direito nosso e que foi ceifado pela gente por uma resolução do grupo gestor que está em desacordo com os padrões e as normas. Então, se tem algo ilegal, vamos ser contra. Que isso era para o governador encaminhar para a Assembleia e aprovar conforme lei, não por resolução do grupo gestor. Era isso, obrigado. O Guilherme pediu para fazer mais um adendo. Sim, era mais a informar que acho que tem uma contradição, se não me engano, no que diz o grupo gestor, ali na resolução do grupo gestor e na resolução interna da resolução, não sei se é resolução interna ou se é instrução normativa, que enquanto na UDESC diz que tudo, tipo, por exemplo, o adicional de férias e tudo mais, de quem tiver que tirar agora, vai ser pago até dia 31 de dezembro, se eu não me engano. O do grupo gestor diz que não, vai ter que ser pago depois do ano de 31 de dezembro, a partir do ano que vem. Então, só para ficar atento nisso, que aí vão dizer, não, a gente só vai poder pagar agora, depois como o grupo gestor não vai deixar. Então, só isso. Beleza. Então, está aí aberto, gente, para as contribuições e para as sugestões, para análises da nossa situação. Questão dos nossos direitos, vários direitos aí sendo a Gabriela está assistindo, como ela está pelo celular, ela não consegue fazer pelo chat, mas ela mandou para o WhatsApp, a Gabriela acho que é do SEAT, se não me engano, Gabriela Monteiro. Bota aí o áudio dela então para nós. Alô, Meira. Não, é só pedir para ela falar, porque ela não consegue se inscrever pelo chat, mas ela consegue falar, consegue... Gabriela, então fala, Gabriela. Pode falar, Gabriela. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, claro. Então, eu fiquei com dúvidas com relação a esse pedido individual, para a gente ter a negativa e depois pedir mandar para o Palmeira, né? No caso do triênio, por exemplo, eu não faço um processo, o triênio é automático, eu não preciso pedir. Então, como é que seria esse procedimento? Para onde que eu encaminho? Para quem eu solicito? Encaminha para a reitoria, perguntando. Eu acho que é isso. Monta uma CI interna solicitando a implantação do triênio. E aí eles vão dizer, com base em tal resolução, não vai ser implantado. E aí esses dois documentos tu encaminha para nós. Tá, tudo bem, era isso mesmo. Obrigada. E aí
Então, como o Meira já informou, né, o advogado vai receber toda essa documentação e vai fazer uma avaliação. Né? Há a possibilidade de fazer ações individuais, como ele juntar tudo e fazer uma ação coletiva, que daí vai valer para todos os técnicos, não só os filiados e não só os que entraram com pedido administrativo. Quando é ação coletiva, é nessa linha que a ação é feita. Ele atinge a toda a categoria. A gente tem defendido, todas as coordenações do Sintudesc têm tido essa prática, né? A gente tem optado sempre por ação coletiva, que beneficia todos os técnicos, independente de ser filiado ou não. Então, se a gente tiver que optar, provavelmente a gente vai optar pela coletiva. Mas, mesmo sendo uma ação coletiva, ela precisa dessa documentação para demonstrar para o juiz que está sendo negado. Então, quanto mais a gente tiver, né, melhor para sustentar a ação, para justificar a ação. Por isso que a gente está aí solicitando que as pessoas façam o pedido. Sim, só tinha ficado na dúvida mesmo do procedimento, para quem encaminhar. Uhum. Então, a Fanny, ou Fanny, eu não sei, pediu para falar. Pode... É Fanny. Fanny, pronto, agora já sei. Então, gente, eu vou num viés um pouquinho diferente. Primeiro eu pergunto, será que não seria legal a gente mandar um e-mail, o sindicato enviar um e-mail para toda a categoria, para que todos pudessem se manifestar em relação a isso? Porque o grupo que a gente tem aqui na reunião é mínimo, comparado com a quantidade de técnicos. E é uma ação que leva o nome dos técnicos de alguma forma, né? E eu me preocupo porque eu também não quero ter meus direitos perdidos, né? Então, o que mais me preocupa é a questão que o Guilherme colocou daquela lei do governo, né? Aquela medida do governo de que proíbe, inclusive, a gente considerar esse tempo de agora para triênios, para licença-prêmio, para adquirir o direito à licença-prêmio. Isso me preocupa mais do que essa proibição momentânea, até 31 de dezembro de 2020 ou até 31 de dezembro de 2021. Enfim, porque, infelizmente, cada um de nós vai ter que ceder um pouco. A gente está vivendo uma crise, uma situação atípica. Então, se for garantido para a gente que esse tempo de serviço seja contabilizado depois, mas a gente abre mão de receber agora promoção, eu não seria favorável a uma ação nesse sentido, mas e sim relacionada à não contabilização do tempo de serviço. Minha opinião, tá, gente? Ótimo. É bom que as pessoas se manifestem, inclusive quando discordam, né, das posições que estão sendo colocadas aí, mesmo que por ampla maioria. Mas eu vou me inscrever também para falar, mas eu vou primeiro abrir para o Meira, que se inscreveu antes, depois eu falo. Fala, Meira. Beleza. O Danilo, não, eu estou aproveitando para falar ali, conforme a Fanny colocou também, que assim, ó, eu acho que eu entendo que ela coloca, mas são duas coisas distintas. Uma é uma resolução do grupo gestor, que trata das progressões, promoções, né? E a outra é essa lei federal. Então não tem como a gente fazer eu acho complicado a gente fazer um trato, um acordo, o que for. Eu entendo que ela coloca, de a gente ser um grupo pequeno, de a gente de repente mandar um e-mail, consultar os colegas, mas não seria, a gente não vai tirar essa decisão. Na realidade foi até como o Danilo falou no começo da transmissão. Isso é uma conversa, um teste, a gente conversar, ver como é que o pessoal que está participando aqui, o que entende, e o fórum adequado para fazer esse tipo de determinação, como já aconteceu com outras ações judiciais nossas do Sintudesc, é a Assembleia Geral. Então isso é um pretexto para a gente fazer uma Assembleia Geral. Então, provavelmente esses assuntos, né, devem estar pautados na próxima Assembleia Geral, e a gente vai deliberar lá como é que vai ser feito o encaminhamento. E eu, como membro da coordenação, vou defender nas reuniões da coordenação, a gente deve ter uma provavelmente semana que vem, é que a gente também encaminhe, discuta essa lei federal, que ela saiu agora essa semana, então a gente não tem um posicionamento jurídico ainda sobre ela, a assessoria não analisou ela e nos deu a real do que a gente pode fazer ou não. Então, com tudo isso colocado, a gente pode, de repente, discutir nessa Assembleia futura. Era isso, obrigado.
Então, eu me inscrevi, eu quero dizer assim que é muito importante a gente ter essas divergências colocadas aí pela Fanny, né? Mas evidentemente que as opiniões nem sempre elas são consensuais. Eu defendo que a gente lute pelos nossos direitos, eu defendo o serviço público, eu defendo que o servidor público precisa ser valorizado. O Brasil é um dos países que tem o menor número de servidores públicos. O Brasil é o país que tem uma das maiores distorções salariais no serviço público. Nós temos super salários aí em alguns setores, como em alguns setores do executivo, no legislativo, no próprio judiciário, temos super salários. Né? Haveriam formas de se economizar junto ao serviço público com políticas que atingissem esses super salários, ao invés de atingir de modo geral todos os servidores, né? E aí prejudicando sensivelmente as pessoas que ganham menos, porque essas sim vão passar por dificuldades ou vão ter que diminuir seu padrão de vida para poder dar conta, né, de continuar vivendo, vamos dizer assim, trabalhando e tal, enquanto que os super salários vão ter uma pequena redução que não vai afetá-los em nada, e mesmo que se eles tivessem corte dos seus salários, não afetaria, né, pois já tem um padrão de vida elevadíssimo. Além de que, como eu já falei antes, né, a gente tem várias outras formas de aumentar a arrecadação do Estado, aí, cortando subsídios das grandes corporações. Uma outra tendência que está colocada aí em nível internacional, em alguns países que ainda não existe, né, porque nos países desenvolvidos isso existe, que é o taxamento, né, das grandes fortunas, várias outras formas, ao invés de punir o servidor público, e pior, punir o servidor público lá da ponta, que é o que menos ganha. Né? Então, por isso, para mim, eu não tenho dúvida, vou defender na nossa Assembleia, eu acho que a Fanny coloca uma posição que, com certeza, deve estar presente dentro da nossa categoria, por isso a gente precisa discutir em Assembleia, né? E vou defender na Assembleia que a gente faça, sim, ação, porque há, na minha opinião, outras formas de melhorar a condição fiscal do Estado que não seja atingindo o salário do servidor. Né? Além disso, claro, é a Assembleia, e a Assembleia vai ser aberta, né? A gente tem que entender que quem não participa está se calando, quem se cala está concedendo, está sendo, só para encerrar, né? Quem se cala, quem não participa, está sujeito a ser representado por aqueles que estão participando. É o que acontece com o Congresso, por exemplo. Não é o povo brasileiro que decide, né, sobre o salário dos deputados, infelizmente. Né? Ainda que a Constituição diz que numa democracia é o governo do povo para o povo. E isso não ocorre. Né? Então, na Assembleia que a gente vai decidir, todos vão ser convidados, todos poderão participar. É claro que só os filiados vão poder votar, mas participar todos podem. Né? Então, é a Assembleia que vai decidir. Quem não participar, mesmo que seja um grupo pequeno, vai ser aquela decisão que vai prevalecer. Né? Porque a participação está aberta. Quem não participou, concedeu à Assembleia decidir por ele. É isso. Desculpa aí se eu passei aí um pouco, quase um minuto. Guilherme está inscrito. Pode falar, Guilherme. Entendo, então, eu entendo perfeitamente que a Fanny quis dizer. Assim, mas eu acredito que, como a gente conhece muito nessa história da luta sindical. Está falhando um pouco a tua fala, Guilherme. Tá, eu vou. Talvez fale sem a câmera. Está falhando. Então, eu vou então para resumir. A gente tem que pedir o máximo que a gente quer, né?
contra a não progressão, contra o congelamento, contra tudo, contra a interrupção do interstício, tudo isso para, quem sabe, alguma coisa a gente conquistar, né? A gente viu num de direitos, né? Para a gente pelo menos conseguir, para eles, para que ofereça uma proposta. E aí que você vai nessa contabilidade. Essa eu acho que é a questão de estratégia nossa. Falhou bastante a tua fala, Guilherme. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que tu colocou, que a gente deve entrar com, na tua opinião, de entrar com ação ou entrar com algum pedido administrativo primeiro para cada item. Não sei, talvez se tu pudesse esclarecer melhor, ou escrever até ali no chat mais ou menos um resumo da tua posição, Guilherme. Aí, ó, o Guilherme se propôs a escrever, então, está aberto, gente. Estamos aí discutindo esses direitos, né? Já deu para ver que as opiniões aqui não são consensuadas e a gente vai tentar consensuar isso, ou, se não for consensuado, na Assembleia a gente vai votar e vai tomar uma decisão na Assembleia, né, onde todos poderão participar. Tá? O Gustavo do SEARTE também se deu. Pode falar, Gustavo. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Sim, Gustavo. Tá. Eu tive algumas intercorrências aqui em casa e não acompanhei bem de perto abaixo, acompanhei bem de perto todas as discussões, então não sei se pode ser repetitivo, mas a questão, e talvez mudando um pouco de assunto, é a questão do plano de auxílio aos estados e municípios, né, do governo federal. Como vocês sabem, coloca em contrapartida o congelamento de salários e talvez outros benefícios até o final do ano que vem, 2021. Pois bem, o auxílio trata-se de 60 bilhões para estados e municípios, né? Alguma parte desse valor tem que ser obrigatoriamente na saúde. Enfim, o valor que chegar aqui em Santa Catarina, que deve ser menos do que 1 bilhão, o governador Moisés não tem nenhuma obrigação de aplicá-lo, destinar para o DESC, né? Então, talvez um encaminhamento que a gente possa tirar da reunião ou futuramente da Assembleia é que ver como que o reitor está enxergando isso para tentar ou, né, influenciar o governo para que esse recurso venha para o DESC, porque se não vier, a gente só vai ter a certeza de não ter reposição salarial e nem vamos ter algum recurso para o DESC, né? E mesmo se vier algum recurso, ele não pode ser aplicado em folha, provavelmente porque a folha está congelada. Então, é uma situação bem grave, né? Já temos um destino certo e pode ser que nem tenhamos recurso que o governo venha aplicar na UDESC, porque não é uma receita tributária, né? Ele não tem obrigação de destinar para a UDESC um percentual. Ele vai fazer, de certa forma, o que ele quiser. Vai aplicar em saúde, com certeza, segurança, e quem sabe o que vai chegar para a UDESC, né? Nós só temos a certeza de congelamento salarial, que já vai alcançar, então, 6 anos, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. É isso aí. Então tá, eu acho que ainda que não era exatamente o que a gente estava discutindo, Gustavo, eu acho que tem a ver, claro, porque tem aí uma verba que está vindo do governo federal e que provavelmente não vai entrar receita líquida do governo do estado e, portanto, o governador não necessariamente vai repassar lá o 2,49 que teria direito ou que poderia pleitear dessa verba aí, né? Então, com certeza, se a gente tem acesso a essa verba, né, facilitaria o custeio da universidade, o que disponibilizaria recursos para garantir as outras questões salariais os problemas que a gente vai enfrentar aí em
em relação às questões salariais. Então, o Guilherme Gittler resumiu ali, né? Ele acha que nós devemos exigir tudo o que queremos para que, posteriormente, recebemos uma contraproposta, né? Quem sabe possa nos agradar, mesmo não atendendo todas as nossas reivindicações, né? E aí tem outras manifestações ali, a Daniela está dizendo que entende a opinião da Fanny, mas concorda com a ideia do Guilherme, e assim, vamos lá. Está aberto ainda a inscrição sobre esse ponto. Caso ninguém mais se inscrever, a gente vai entrar na discussão do outro ponto, que é o retorno ao trabalho, né, que está bastante preocupante aí, porque a gente já recebeu notícias aqui de que tem setores da reitoria que vão retornar nas próximas semanas, né, e isso pode vir a provocar pressões para que os centros também retornem, né, na forma de rodízio e tal, enfim, mas mesmo assim, gerando insegurança. O Roberto se inscreveu, deve ser para falar desse primeiro ponto ainda. Fala aí, Roberto. Roberto? Roberto, meu querido. Só iniciar o cronômetro aqui. Não, só para acrescentar sobre essa questão de uma possível ação judicial, etc. Até porque a nossa universidade está agora com uma nova gestão, então a atuação do sindicato ela foi bem cautelosa no sentido de tentar criar, estabelecer um diálogo com a nova gestão. Então, na visão de alguns, talvez o sindicato tenha até sido um pouco lento, ou talvez, de repente, na visão dos outros, esteja dando até um passo à frente. Então, só acho importante esclarecer isso, que o sindicato, a coordenação, ela tem procurado conversar com a gestão da universidade, com o reitor, com o vice, mas a gente não tá tendo muito retorno em torno disso, né? A gente até estava comentando hoje, de forma até um pouco em tom de brincadeira, que parece sempre que a gestão anterior era um pouco melhor do que a gestão atual. Mas a gestão anterior, com o Tomasi, querendo ou não, a gente tinha um canal de diálogo com ele, né? A gente conversava, pedia uma reunião, e às vezes não era no tempo em que a gente achava necessário, mas a gente conseguia se reunir com ele, conversar, deliberar. E, por enquanto, com o professor Bareta, com o Coelho, a gente não tem conseguido isso. Mas a gente espera que esse canal ele possa não ser nem reativado, mas ele possa ser criado. A gente possa começar a conversar com a gestão e dentro daquilo que for possível, necessário, até mesmo traçar estratégias em comum, né? Por exemplo, a questão do grupo de trabalho, que o sindicato nem chegou a entrar na justiça, nada em relação a isso aí, porque a gente não entendeu que não era bom isso aí, mas a gente conversou, tentou participar do GT, a gente não obteve êxito nisso aí também. Então, se por acaso até de alguma forma o reitor, né, tiver tendo acesso a essa reunião, é importante colocar que as entidades elas têm esse direito e esse dever de participar das discussões referente aos direitos e deveres técnicos, ainda mais nessa situação em que a gente está atualmente. E concordo com tudo que foi colocado. Acho que o espaço da Assembleia vai ser bastante importante para, como a gente colocou, né, de forma calma, pausada, a gente poder discutir e ver o que vai fazer em relação a alguns desses direitos nossos que estão em risco agora. O que chama mais atenção, por exemplo, é a questão do tempo de serviço que o Guilherme colocou. Isso aí é bem ruim para nós. Obrigado. Inscrito, não tendo ninguém inscrito, aguardando aí segundos para as últimas inscrições sobre esse ponto. Se não aparecer, a gente vai passar para o próximo ponto. O Gustavo do Certo está perguntando se essa questão de não contar o tempo de serviço foi averiguada mesmo, se confirma. Parece que tempo de serviço para aposentadoria sim, mas para as progressões parece que é real, hein? Se eu não me engano, quando eu li, eu também tive esse entendimento, mas agora eu não vou lá consultar para ter essa certeza, tá ok, Gustavo?
Então, talvez até colocar aqui para a gente começar a pensar, né? Mas assim, ó, o Roberto deu aí uma dica de talvez a gente estabelecer, tentar por outras vias, né? Já que por ofício a gente não tem sido atendido, né? Talvez a gente possa pensar numa reunião, chamar uma reunião com o reitor, junto com a Prudesc, para discutir, por exemplo, o retorno ao trabalho, né? Depois que a gente definir aqui, ou definir em assembleia, né, quais as condições que a gente vai exigir para esse retorno. Mas, enfim, não tem... Fernando Meira, sobre o primeiro ponto ainda, o Fernando Meira quer falar? Só rapidinho, vou abrir a câmera aqui rapidinho. Eu acho que sobre essa questão do tempo de serviço todo, a gente, enquanto sindicato, né, coordenação do sindicato, vai consultar a assessoria jurídica e, como a gente vai ter uma assembleia em breve, a gente vai fazer esclarecimentos, de repente, se for o caso, até a gente vai produzir algum material e encaminhar para o pessoal. Eu acho que, enquanto coordenação, a gente tem que esclarecer, né, fazer esse serviço, né? Então, fica aqui a minha proposta, né? E acho que tu, como coordenador, também acho que pode concordar que a gente faça isso, né, Daniel? Claro, com certeza. Né, para saber se conta tempo de serviço para promoções. Estou anotando aqui que a coordenação ainda não tem secretaria. Tá, beleza. Todo mundo falou então. A Fanny disponibilizou ali para nós, ó, a lei que foi aprovada pelo Senado. Depois a gente faz uma leitura atenta. Então, gente, desculpa interromper bem ligeirinho, mas eu publiquei a notícia, mas eu não verifiquei se o que foi vetado ou não. Teria que dar uma lida com mais atenção mesmo, tá? Beleza. A gente vai pedir para a assessoria jurídica também faça uma análise dessa lei aí que foi aprovada. Então tá, passamos para o segundo ponto, né? Com relação ao segundo ponto, não sei se o retorno ao trabalho. A nossa ideia aqui basicamente, né, eu tinha anotado aqui, deixa eu lembrar aqui, para a gente tentar construir aqui algumas ideias básicas, né, sobre o que seria para nós as condições de um retorno seguro, né, e o que seria para nós o que seria para nós a melhor data, né, o melhor período aí para a gente estar retornando com segurança ao trabalho. Mais ou menos seria esse o objetivo desse ponto, né? E daí, para dar um pontapé inicial, eu andei vendo, eu gostaria muito que todos lessem, né? Porque é bastante importante a gente ler lá aquelas orientações que foram produzidas, né, por um grupo criado pela reitoria, então que tem um poder de definir quais seriam as condições, né? E eu acho que ali, na minha avaliação, eu espero que depois as pessoas se manifestem, né? Na minha avaliação, está adequado aquelas condições, da forma como que está estabelecidas as condições ali para o retorno. Elas estão adequadamente estabelecidas ali na minha avaliação. Depois eu gostaria de ouvir a avaliação de outros. Porém, eu avalio alguns problemas que surgirão, né, até para aplicação do que está colocado ali. Né? Por exemplo, eles recomendam que cada técnico, cada servidor, tenha 5 máscaras. Eu fico perguntando aí, sobretudo os técnicos que ganham menos, que estão tendo dificuldades devido de se sustentar, a gente sabe disso, né? Tem técnicos que são casados com pessoas que perderam renda, né? E vem uma exigência da gente ter 5 máscaras, por exemplo, né? Recomenda-se, mas vai ter 5 máscaras, né? E isso já é um problema aí para alguns técnicos, não tenho dúvida, né? Além disso, a gente vê lá
que sempre que chegar na universidade, no centro, vai ter uma checagem de temperatura. Ótimo. Mas quem vai ficar fazendo essa checagem? Além dessa checagem de temperatura, tem uma exigência de tapetes ou um equipamento para higienizar os calçados. Né? Quem é que vai ficar fazendo a manutenção desses tapetes? Né? E aí vai ser um tapete só para todo mundo no mesmo horário, aí problemas de fila, né, que pode ocorrer no horário de pico de entrada das pessoas quando forem entrar para trabalhar e ter aula, enfim, porque com certeza a gente vai voltar ao trabalho presencial quando tiver aula presencial, né, ou algum grupo de estudantes estudando presencialmente, se não a totalidade de cada turma. Né? Então, tem mais uma questão que coloca lá sobre a lista de presença de quem circulou no local, para depois poder ter o controle. Né? Tem mais lá uma questão de monitoramento de todos os servidores, todos os estudantes, todos, para que a gente possa saber quando tem alguém que está com suspeita, quando tem alguém que contraiu, para daí fazer todo um levantamento de todos os contatos que essa pessoa teve, para daí optar por ou cancelar determinado setor, ou cancelar determinado centro, enfim. Né? Então, notem que as condições que estão estabelecidas naquele documento, elas são bem razoáveis, né? Mas ela vai gerar um sobretrabalho, né? A princípio, vai se concentrar nos terceirizados, né? Uma equipe que, pela avaliação que eu faço na FAED, por exemplo, uma equipe sobrecarregada, já sobrecarregada, na situação normal, os terceirizados da FAED, sobretudo os da limpeza, na avaliação que eu faço, o trabalho deles era um trabalho sobrecarregado, eu acompanhei, inclusive cheguei até a ser diretor de administração por um curto tempo na FAED e acompanhei de perto isso. Não tenho dúvida que tem uma sobrecarga de trabalho, os terceirizados da limpeza. Então, notem, isso pode gerar uma demanda, pode gerar um trabalho deficiente, por já estarem numa condição de sobretrabalho, em alguns setores, acredito, talvez não em todos, né? E também, com certeza, vai gerar um sobretrabalho para nós, né? O controle do nosso setor, a limpeza dos nossos equipamentos, né? E todo o cuidado que a gente vai ter com os materiais que a gente troca, né? Com os outros servidores, com os estudantes, com os professores e com os que vêm consultar os nossos setores e tal. Então, na minha secretaria, por exemplo, onde eu trabalho, tem uma circulação razoável de pessoas, e isso me preocupa bastante. Então, o que está colocado, na minha opinião, assim, existe uma condição estabelecida que é interessante, mas não há ainda uma garantia de que se vá dar todas as condições para que esse documento que está colocado lá, essas condições que estão colocadas lá, sejam garantidas. E eu acho que talvez o primeiro ponto que a gente pudesse estabelecer aqui foi que a gente retorna quando a gente tiver a garantia de que todas essas condições que estão estabelecidas lá vão ser efetivamente implantadas e vão ter pessoas para que façam esse trabalho extra que está sendo previsto nela. Então, um pontapé inicial seria essa fala, e eu gostaria de ouvir as pessoas, então, sobre o que acham em relação às condições para o nosso retorno e qual a melhor data que as pessoas estão pensando aí. Está aberto para inscrições. Ninguém vai se inscrever, eu vou me sentir abandonado aqui. Já poucos abrem a câmera, né? Ô, Danilo, eu vou sugerir uma coisa. Enquanto tu aguarda as inscrições, vai lendo ali o chat, até por causa da gravação, que o que tu lê, tu vai estar reproduzindo para a gravação para a gente poder ver depois. Eu acho que o chat, a maioria dos comentários foi sobre o que a gente estava discutindo antes. Vou ler aqui tempo de serviço. Apesar de considerar, vamos lá, vou ler os chats então, enquanto as pessoas vão se inscrevendo. Tá? Apesar de considerar um avanço a exceção concedida aos servidores que fazem parte do atendimento das vítimas
do Covid, Randolph Rodrigues manteve o destaque apresentado por ele para impedir que houvesse prejuízo aos trabalhadores na contagem do tempo de serviço. E o que nós queremos ressalvar é em relação a todos os servidores, não somente de um grupo, que seja preservado, o tempo de serviço seja preservado, o direito à progressão. O mínimo que estamos querendo, né, falas ali do Randolph, né, que ele manteve o seu destaque, mas se isso foi aprovado, também a gente não tem aqui a resposta. Né? Deixar claro, o Gustavo fala, deixar claro que não haverá qualquer prejuízo para tempo de efetivo exercício, aposentadorias e outros fins. Ok. Não modificam isso, porque antes queriam prejudicar o tempo de serviço também. Então, estou entendendo que o destaque foi aprovado, então. Aí o Fernando Meira fez questão aqui, ó, CBN hoje, Consune da UFSC prorroga retorno das atividades presenciais por tempo indeterminado. Ou seja, as atividades presenciais na UFSC não vão retornar, não tem data para retornar. Fernando Meira pôs o link. Quem não registrou, foi pedido para registrar. Guilherme falou que vai olhar o projeto para saber se realmente foi aprovado o destaque do Randolph. Roberto pediu para registrar a presença, registraram ali, na gravação saiu o chat também. Eu e Roberto, por favor, registrar minha presença. Parará, lista de presença. Inscrito Meira, e Elô também se inscreveu. Fanny também se inscreveu. Então, Meira primeiro, Fanny e depois Elô. Só para corroborar, Danilo, acho que a gente tem que seguir essa linha mesmo que tu coloca, né? Eu não li o documento, mas já você leu, eu entendo que deva estar de acordo. A gente precisa ter essa garantia, até como a Fanny falou lá na situação dela, que a gente tem dificuldade de atender algum daqueles itens, né? Eu tive na FAED uma vez só, durante a pandemia, que eu fui pegar algum arquivo que estava no meu computador e eu não conseguia realizar, então faz uma semana, e tem uma dificuldade, como a gente até, enquanto coordenadoria, encaminhou ofício para a reitoria, cobrando, né, da orientação em relação à situação da pandemia aos terceirizados. Quando eu cheguei lá, a gente tem 2 vigilantes, o vigilante estava sem máscara, aí eu botar a máscara quando eu cheguei, aí depois quando eu desci para entregar a chave, os dois estavam sem máscara, conversando sem máscara, então tem essa dificuldade, né, a gente sabe, né, as pessoas acabam tendo um pouco de relaxamento com relação a isso, porque imagino eu estou em casa, eu saio de vez em quando precisa ir ao mercado uma coisa, mas uma vez por semana olho lá, mas essa dificuldade de ficar um grande período de máscara, né? Então, imagina eles que ficam ali 12 horas de máscara, então tem essa dificuldade. Então, outro problema também do retorno ao trabalho, né? O decreto do governador que estabeleceu aquele retorno de 50%, ele tem alguns casos específicos de pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho a questão de ser hipertenso, o Danilo tem a questão da idade. Então, tem setores que vão ter dificuldades de retornar presencialmente. Então, na secretaria lá, a gente tem 4 pessoas, as 4 pessoas, 3 têm condição, vamos dizer, de prioridade de não retornar ao trabalho. E já o outro quarto tem dificuldade porque mora longe e não tem como retornar. Então, a gente precisa ter um mínimo, uma condição mínima para que essas pessoas também venham ao trabalho. Então, tu falou ali do decreto, mas a gente tem essa questão também do transporte coletivo. A Cris também tinha comentado isso um pouco antes. Então, é complicado. Era isso, obrigado. Então, estou percebendo aqui, eu estou anotando aqui, transporte, e também uma coisa, né, gente, só para, eu queria ler aqui uma coisa que a Marcela, né, a Marcela comentou aqui, não há como garantir que as pessoas sigam as instruções para evitar a contaminação. Realmente, é difícil, mas a gente tem que ter uma preocupação grande, todo mundo se cobrando de todo mundo, acho que ajuda, né? Vamos lá, eu estou anotando aqui as coisas que estão sendo faladas para depois, de repente, até fazer uma síntese. A inscrita Fanny, pode falar, Fanny. Então, concordo com o que vocês dois colocaram, e realmente aquele guia é muito completo, eu li ele de pé a cabeça, é muito bom. O difícil vai ser a universidade realmente conseguir colocar em prática tudo aquilo. Inclusive, foi criado nos centros uma comissão de monitoramento, que vai estar vinculada à comissão de monitoramento central da reitoria, e todos os casos suspeitos, tudo que acontecer
que diverge daquilo que está no guia vai ter que ser comunicado por essa comissão de monitoramento. Inclusive, a gente tem que medir, se as aulas voltarem, quando voltarem, né? A gente tem que verificar a temperatura de todo mundo que entra na universidade. Vocês imaginem o transtorno disso, tá? Então, o que eu me pergunto é, por que voltarmos agora, nós técnicos, enquanto ainda não tem aula? Não vejo necessidade. E acho até bastante injusto com a categoria, porque enquanto não houver aula presencial, a gente não vai ver os professores lá. Não vai ter nenhum professor trabalhando lá presencialmente enquanto não tem aula. Então, por que nós técnicos temos que estar lá presencialmente? Então, quando retornar, na minha opinião, seria quando a gente tiver o retorno das aulas presenciais. E com todas as condições de segurança que a própria UDESC está prevendo no seu guia. Olha aí, ó. Beleza, Fanny? A Letícia pediu para se inscrever. A gente ainda tem, então, a Elo e depois a Letícia. Pode falar, Elo. Eu acho que a Elo está com alguma dificuldade técnica, de repente passa para a Letícia e depois tenta retornar para a Elo. Beleza. Pode falar, Letícia. Oi, gente. Bom, sobre essa questão, realmente eu concordo com o que a Marcela falou aí. É difícil a universidade controlar, porque depende muito de cada um se conscientizar, estar ciente que a gente tem que... É um momento delicado e que todos vamos ter que contribuir, né? Por isso eu gostaria de parabenizar o UDESC pelo curso sobre o Covid, que eu achei bem importante e acho que todos deveriam fazer, porque assim a gente tem a consciência de que todos estaríamos falando a mesma linguagem, todos estaríamos alinhados, né? E a chance de a gente conseguir um resultado positivo assim dessa forma é melhor. Então, parabenizar o UDESC e principalmente os professores que desenvolveram esse trabalho, que ficou sensacional, ficou ótimo. E os técnicos também, né? Porque tem técnicos que participaram, por exemplo, da biblioteca para definir as atividades, como seria a retomada das atividades, né? De todo modo, eu acho que, assim, a questão do atendimento, eu concordo com o posicionamento sobre a questão de não é necessário, se não tiver retorno das aulas, não tem necessidade da gente retornar todo mundo presencialmente, mas eu acho que sim, é interessante a gente retomar um atendimento por agendamento, por exemplo, certo? Então, conforme demanda, de uma forma super reduzida, realmente somente quem tem condições, não está no grupo de risco, tem possibilidade de estar presente. Eu acho que a gente, principalmente, se retomar as atividades à distância, tá? Porque hoje a pós-graduação ela está com atividades à distância, então eles têm algumas demandas que podem ser presenciais. É óbvio que são muito poucas, né? São muito poucas. Então, eu acho que nesses casos, sim, a gente deveria pensar numa retomada de forma restrita, de forma consciente e por agendamento, que acho que é o mais indicado nesse momento. É isso, gente. Obrigada. Obrigado também, Letícia. A Elo disse que foi contemplada. A Fanny aqui destacou também a importância do curso Covid, feito pela UDESC. E no caso das aulas à distância, é necessário algumas adaptações. Gustavo Searte pediu para se inscrever. E a Fanny falou, mas acredito que esse seja o princípio norteador. Retornar quando há necessidade. Fala, Gustavo. Certo. Eu concordo com a Fanny, com a Letícia, e passar um pouco de outras informações aqui do SEART, né, ou do que vem sendo feito. A UDESC está se organizando para comprar EPIs, comprar também materiais de limpeza, né, principalmente álcool e água sanitária. A UDESC e agregou numa licitação que a CEA vai fazer, ou talvez já tenha feito até. Foi discutido com diretores administrativos, né, e outras pessoas da Está cortando um pouco, Gustavo. Repassado para a gente, para que cada... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas às vezes está cortando. Para
que cada centro possa fazer as suas definições, né? No CEART, por exemplo, teve 2 técnicos que pediram para voltar presencial. Então, né, como o governo autorizou até 50%, como eles quiseram voltar, foi passada todas as medidas de segurança e eles podem ir presencial. Outros manifestaram o interesse de ir 2 ou 3 vezes presencial para coisas, pouco menos de 6 pessoas. E está sendo tem a nossa colega engenheira do trabalho, PH, está bem atuante nisso. E eu comentei sobre fazer aquisições daquelas cabines de desinfecção ou fazer pulverização dos ambientes, né, com produtos. Ainda estão vendo se isso pode ser necessário ou não. Enfim, as medidas estão sendo tomadas para quando tiver que voltar, né, realmente quando houver necessidade, porque não há nesse momento. Tudo que precisa ser feito está sendo feito, para quando tiver que voltar, termos as condições, né? Mas de fato, acho que só na prática que a gente vai ver as falhas que poderão surgir e como corrigir. E também está havendo idas presenciais, assim, pontuais, né? Por exemplo, o almoxarifado precisa ir lá receber um produto, só vai, fica o mínimo de tempo necessário. Eu já fui lá algumas vezes, receber empresas, e bem pontual, assim. E da nossa parte, os terceirizados estão usando máscara, estão tudo bem orientados a usar. Eu acho que no início eles estavam meio relapsos, mas foi feita uma boa cobrança para as empresas que cobrem e forneçam os materiais de segurança para os terceirizados. É isso aí, obrigado. Esse barulhinho aí é o tempo. Bem chatinho, Roberto, podia botar mais baixo, né? Mas tudo bem, ajuda. A Cristiane aqui falou, temos colegas que duvidam da existência do vírus, achando que isso é criação da mídia ou da esquerda. É lastimável se tivermos mesmo colegas que pensam assim. Mas, em todos os casos, eu queria perguntar para o Gustavo, fiquei preocupado. Gustavo, estão seguindo todas as regras daquele documento produzido pelo grupo lá da saúde da reitoria? Tem tapete para higienizar os calçados, tem máscaras disponíveis, tem monitoramento de temperatura dessas pessoas que estão indo trabalhar, enfim. Não, ainda não está nesse nível, né? Porque é uma pessoa que vai, né? Outra, sem qualquer aglomeração, ficam em salas bem separadas, ainda não tem essa... Foi discutido isso numa reunião que eu participei sobre a problemática de higienizar e abastecer os tapetes, né? Caso venham a ter os tapetes, algumas coisas ainda estão bem em discussão. Mas sobre fornecer máscaras, né? Putz, eu acho complicado se a UDESC tiver que fornecer máscara, né? A gente, no dia a dia, nós já temos as nossas máscaras, não? Eu tenho 2. E aí lavo elas semanalmente, porque eu uso muito pouco, eu só uso quando eu saio. Eu saio no máximo uma vez por semana, né? Então, acho que tem técnicos aí de execução e mesmo técnicos de suporte que teve perda de renda porque seu companheiro ou sua companheira tinha um trabalho autônomo ou mesmo acabaram perdendo o emprego. Imagina, teve perda de renda. Eu acredito que vão ter técnicos que vão ter dificuldade, hein, de ficar mantendo esse número de máscaras aí. Eu paguei uma das máscaras que eu comprei, acho que foi R$15, a outra... uma eu ganhei, são as 2 que eu tenho. Uma eu ganhei e outra eu paguei R$15. Uma máscara não é baratinha, não. Agora eu não sei, talvez estejam mais baratas, mas também essas mais baratinhas, elas são bem fajutas, né? Então tem gente se inscrevendo aí, vamos deixar as pessoas falarem. Vamos lá, a Fanny, deixa eu ver, depois só deixa eu ler aqui os comentários antes da Fanny falar.
No mínimo, a Elo fala, a UDESC precisa manter os EPIs, incluindo máscaras. Opinião da Elo. Daiane também fala, campanha de arrecadação de máscaras para técnicos. Está um absurdo os preços, falou Elo. O Roberto disse que estava inscrito também. Então, primeiro o Roberto e depois Fanny. Fala, Roberto. Roberto? Oi, calma, é que é meio burocrático aqui para adicionar a câmera. Pelo menos tem alguns que não me deixam aqui sozinho. Sim, mesmo descabelado está aparecendo aqui. Então, eu acho importante a fala de vários colegas que me antecederam aqui, no sentido de mostrar as ações que a universidade tem sido feita, né? Porque, embora uma entidade como o sindicato, normalmente ela tenha esse caráter mais de luta, reivindicador, mas a gente vive um momento em que existe solidariedade, consciência, né? Em toda a cidade, estado, Brasil, em todo mundo. Então, é bem importante colocar as ações positivas que estão sendo feitas pela universidade. Eu acho até, isso é uma opinião minha, né? Não é da coordenação, muito menos do sindicato, eu acho que até antes de tirar uma posição da Assembleia, do sindicato, sobre essa questão do retorno, das atividades presenciais, era bom a gente tentar sentar junto com o reitor, com o vice-reitor, com a gestão, para conversar sobre isso, porque até agora a gente não teve esse contato com a gestão. E até porque, pelo que a gente vê nos noticiários, né, nos locais aqui, é um momento que, inclusive, além de toda essa questão de saúde pública envolvida, a questão dos nossos direitos, mas é um momento em que a universidade está sendo atacada, né? Então, eu acho que a gente deve fazer a crítica à instituição no momento oportuno, né? Então, agora a universidade está sendo atacada, inclusive é importante a gente ver o que nos une em termos de ações, em termos de opiniões, para poder subsidiar essa discussão, essa deliberação sobre o retorno ao trabalho em que a gente vai ter em nossa Assembleia. Seria isso. A Fanny falou aqui que desistiu da fala dela, eu vou lendo aqui, o Guilherme opina que a UDESC tem que oferecer máscaras e máscaras de qualidade, né, que dê para usar sem causar desconforto durante o expediente. A Daiane disse que para quem lida com desinfecção, concorda com isso, diz que concorda. A Daiane também fala em face shield, a UDESC produz, pode produzir para os técnicos, olha, aí ó, já pensou ficar trabalhando com aquilo 6 horas? Não acredito, ainda bem que eu estou em fim de carreira. Talvez na enfermagem, na clínica Cefid, está falando aqui o Gustavo Searte, na veterinária, mas na administração geral, máscara já é uma peça de roupa, a prefeitura já cobra. A opinião do Gustavo, não está achando necessário que a gente cobre isso da UDESC, as máscaras. E a Letícia concorda com o Gustavo. E então não tem mais ninguém inscrito sobre esse ponto. A Daiane concorda com o Gustavo agora. Primeiro eu achei que não. Afinal, para ir a qualquer lugar teremos que usar máscaras. Isso já passou a ser um item pessoal do nosso vestuário, diz a Letícia. Não exatamente com essas palavras, mas foi isso que ela falou. Legal aí, ó, as pessoas se manifestando, algumas não por microfone, pouquíssimas por meio das câmeras, né? E aí eu aqui isolado, sempre me sentindo muito sozinho. Mas, enfim, muitas manifestações, eu acho que a gente teve uma boa participação nessa primeira experiência aí, né? Eu já estou meio que falando assim nos finalmente, porque não tem mais ninguém inscrito, e aí eu iria fazer uma síntese, mas agora a Letícia se inscreveu, então vamos ouvir a Letícia, e depois então eu faço uma síntese aqui do que eu anotei aqui para a gente ir pensando, né? E daí depois na Assembleia a gente aperfeiçoa isso e toma decisões que vão valer para o sindicato, né? Que vai passar a ser uma posição do sindicato quando a gente tomar a decisão
em assembleia. Ah, então, Letícia, escrito, depois eu leio os outros comentários. Meira, acho que se inscreveu também. Desculpa, eu acho que agora eu fui contemplada, que você falou que vai ter uma assembleia para decidir isso, né? Essas questões de como vai ser o posicionamento do sindicato, se vai ter algum documento, algum... Claro. Tá. Eu achei que agora sairia alguma coisa, mas então, desconsidero. Não. Letícia, essa é a experiência para a gente adquirir uma experiência para chamar a assembleia. Né? Logo que a gente iniciou, eu coloquei essa questão aí. Né? Então, a gente demorou um pouco para definir a ferramenta, definiu a ferramenta, daí definimos fazer uma experiência com uma reunião ampliada, e aí depois disso a gente vai chamar a assembleia. Aí se inscreveu o Meira e o Meira. Tá, só deixa eu falar aqui, ó. Daiane, concordo com o Gustavo, que deve cada um ter suas máscaras, e não com o Guilherme, que diz que é o Desk que deve fornecer as máscaras. Eu tinha entendido errado. O Kleber Macedo fala que máscaras em laboratório químico é pouco efetiva. Daí talvez teria que ser aquela face shield lá, né? Outros comentários aqui. Guilherme Gittler, uma coisa é usar máscara para sairmos de vez em quando por pouco tempo. Outra coisa é usar máscara para ficar bastante tempo fora de casa. A UDESC tem que oferecer mais máscaras, sim, na minha opinião. Opinião do Guilherme, gente, isso aqui não é uma decisão, nós não vamos decidir sobre isso. Tenho máscaras suficientes para dar, a opinião do Guilherme também, uma saída rápida para ir no mercado, ou descer para o prédio e pegar alguma coisa, mas não tenho máscaras suficientes para ficar o dia todo fora. 5 máscaras por dia, como é recomendado, 5 máscaras por dia. Inscritos Meira, daí depois a Daniela ainda comentou, não acho que a UDESC tenha que fornecer máscara, entendo que é um custo a mais, mas faz parte do novo normal. Concordo com o Gustavo. Elô, a cada 2 horas temos que trocar. E outra, no mínimo, 3 por dia. Mas o que usamos fora de casa, mais, obviamente, vamos amadurecer na UDESC. Então, a Elô ainda não tem uma opinião formada. Doroti, máscara e EPI é obrigação da instituição fornecer ao trabalhador. Beleza, então, Meira, depois de ler todos os comentários. Eu queria colocar para o pessoal aqui, eu não abri a câmera porque agora deu um probleminha que eu saí, voltei e não deu para abrir, tá? Normalmente, assim, o que acontece? A gente sabe que, como o Guilherme falou ali, a recomendação é cada 2 horas trocar a máscara, então, eventual saída, tu usa uma máscara, tu lava, mas se a gente começar a trabalhar todo dia, ficando lá 6 horas por dia no expediente, vai ser complicado, né? Então, o que a gente viu? Algumas entidades, elas acabam não fornecendo aquilo que a pessoa precisa, mas acabam tendo uma ideia de contribuir e fazer, né, para as pessoas. Então, eu entendo que a universidade, dentro da viabilidade, deve fornecer, então acho que nós, enquanto sindicato, de repente, a gente pode até encaminhar uma consulta para a assessoria jurídica, se é obrigação da universidade oferecer ou não esse EPI, a gente vê a legalidade. E a minha outra sugestão daí, que a gente pode até encaminhar como coordenação, mas eu queria já aproveitar e externar para os colegas que estão aqui, que pelo menos o sindicato, pelo menos, façam mande fazer algumas máscaras para os técnicos sindicalizados, né? De repente a gente pode distribuir também para os colegas, como a própria Unimed fez, algumas entidades também estão fazendo isso para os pessoas que são, para as pessoas que são associadas, então, essas coisas, né? Era isso, obrigado. Gostei dessa ideia. Eu também. Adorei essa ideia. Oferecer. Peraí. Deixa eu anotar aqui o que o Meira falou aí para mim não perder. Vamos lá, deixa eu só falar aqui. A Elô voltou a afirmar que a gente precisa amadurecer essa ideia, então, né, sobre essa discussão aí que está rolando. O Kleber questiona a Doroti, desde quando onde é que fornece EPI na UDESC, ele desconhece. Letícia elogiou a ideia do Roberto. Inscritos, final de reunião, Roberto está inscrito. Tanto da consulta como do sindicato, a ideia que a Letícia elogiou do Fernando. E boa ideia, Meira, são boas ponderações, pessoal, discussão muito boa. Inscrito Roberto. Fala, Roberto. Só estou ligando a câmera aqui, que ele demora alguns segundos para fazer isso.
Opa, assim não fico sozinho de novo. Maravilha. Sim, sim. Não, só agradecer a presença dos colegas, né? A gente tem muitos sindicalizados aqui que por motivos que não interessam aqui, de repente não iam na reunião presencial, mas que estão aqui conosco. Não acompanhei metodicamente aqui, mas eu cheguei a ver 27, 28 pessoas. Acho que é um bom número para uma reunião que não era uma assembleia, era apenas uma reunião aberta para testar a tecnologia também. Só para efeito de comparação, a Prudesk, ela fez uma assembleia ontem utilizando o Teams, ela atingiu um pico de quase 60 pessoas, né? Então aqui a gente já conseguiu atingir metade disso. Eu acho que eu costumo dizer que a crítica vale quando a gente permite o elogio também. Então, eu acho que é importante agradecer o suporte que a própria Udesc ela tem dado para a gente se comunicar, né? A gente está utilizando essa plataforma graças ao Udesc, o apoio que a informática da Udesc deu para nós, a gravação, inclusive, está tendo esse apoio também. Alguns colegas, não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas alguns colegas, durante a própria transmissão, nos auxiliaram em algumas coisas. Por exemplo, se não me engano, eu disse que não ia citar nome, mas acho que a Letícia comentou que o chat ele aparece na gravação também. E é isso. Eu agradecer a presença de todo mundo, a colaboração. Então, pessoal, bom, agora eu não sei se o chat aparece, não sei se eu preciso ficar lendo, mas já que rolou uma discussão interessante aqui, eu vou aproveitar para ler. Ó. O Kleber disse que... a Doroti disse para o Kleber que se a Udesc não fornece, está incorrendo num grave erro, né, que pode ser, inclusive, acionada judicialmente por esse erro. O Kleber vai falar que é técnico de laboratório em 10 anos, nunca teve EPI. Daí depois a Daniela vai dizer que discorda, que máscara é EPI, passou a ser um item pessoal. A Daiane se assusta com o fato do Kleber nunca ter um EPI. Né? O Kleber, a Dorothy questiona quais são os CPIs que são necessários. Kleber fala nada, não entendi. No total, com os que entraram e saíram, consegui registrar 40 pessoas diferentes logadas, falou Fernando Meira. Então, chegamos num ótimo número. A Daiane questiona como é que se faz as aulas, né, nesse local e tal. Se precisa deveria ser jaqueta, luvas, diversos fins, sapatos, óculos. Sim, é só o centro comprar. Faz solicitação via CPE. Bom, enfim. Colegas, quem desejar se inscrever para uma fala final, por favor, fique à vontade. Depois o Guilherme aqui, ó. Prezados, não gostaria de mudar o assunto, mas quero deixar aqui o link da lei complementar que trata dos auxílios aos estados e municípios, que em seu artigo 8 trata de congelamento do salário dos servidores, bem como a interrupção do período aquisitivo das progressões. E aí o Meira se inscreve aí para uma fala final e depois no final vamos fazer uma síntese rapidinha também, só para encerrar. Vamos lá então, Meira. Vai lá, Meira. Beleza. Eu queria primeiro fazer uma fala, porque agora no final da reunião ali pelo chat rolou um pouco de dúvida com relação àquela parte de EPIs ali, em virtude do que o Kleber coloca. Então, o Kleber também é coordenador do sindicato, eu sugiro que ele formalize o que ele tem dificuldade, o que ele precisa de EPI, e encaminhe, né, para o nosso e-mail, para a gente poder estar verificando junto ao CCT o fornecimento desses EPIs. Então, está sendo demonstrado algo que não está sendo feito, que deveria estar sendo feito. Então, Kleber, formaliza isso e vamos verificar até para estar tudo de acordo, né? E não tem nenhum risco de acidente. Eu faço parte da CIPA ali da FAED, então estou fazendo aquele primeiro curso agora também, estou aprendendo algumas coisas. E finalizando, foi o que o Roberto já falou, queria agradecer a todos, né? Acho que a avaliação geral, acho que foi boa, a gente conseguiu se escutar, conseguiu se ver um pouco e a gente tem um encaminhamento muito bom para estar em breve fazendo a assembleia do sindicato de forma online. Não é o que a gente gosta de se ver, gosta de conversar, mas é uma nova forma e também nos facilita porque tem a facilidade do pessoal de fora também estar participando. A Fanny participou, a Daiane, o Kleber, o pessoal do Laje também em algum momento entrou, então foi algo que também agrega porque facilita a participação do pessoal de fora. Pessoal, muito obrigado e boa tarde. Segue, Danilo. Então, o Guilherme se inscreveu. Vamos lá, Guilherme. Está aberto aí. Pode falar. Alô, Guilherme? Não estamos te ouvindo. Guilherme, não sei se teve algum problema.
Cancelo minha inscrição porque acho que estou com problema. Beleza. Então, gente, aqui, ó, vou dar só uma lida rapidinha, assim, ó, um resuminho rápido do que a gente conversou aqui, tá? Primeiro, assim, sobre o primeiro ponto, né? A gente conversou sobre a possibilidade de ação, a gente teve falas que foram no sentido de fazer ação, tivemos uma fala que foi no sentido de não, diante da situação colocada e tal, né, de várias pessoas perdendo emprego, questão salarial sendo reduzida para vários setores, especialmente do setor privado, enfim, né, e que ficou acertado que essa é uma decisão que não vai ser tomada nessa reunião, que vai ser uma decisão a ser tomada numa assembleia, que a gente deve estar chamando, né, nas próximas semanas, tá? Outra questão que a gente deve, que uma proposta que saiu aqui da nossa reunião, depois a gente pode aprovar em assembleia também, que o DESC deve pleitear junto ao governo do Estado a parcela que caberia se fosse incluída em receita líquida do Estado, o que vem desse governo federal, né, esse 1 bilhão, em torno de 1 bilhão aí que deve vir, né, que o DESC tenha direito a 2,49 desse valor, que a gente pleiteie isso, que o DESC pleiteie isso junto ao governo, foi uma sugestão do Gustavo, do FEARC, foi pleiteado em mais de uma vez a ideia de fazer uma reunião com o reitor, para tentar ver se a gente consegue acertar alguns ponteiros aí, especialmente sobre o retorno, né? Consultar a assessoria jurídica para saber se o tempo de serviço no período de congelamento aí vai contar para as promoções ou não. Daí depois foi dito assim algumas posições enfáticas que eu acabei anotando, né? Retorno ao trabalho presencial administrativo só depois do transporte público também retornar, só depois das aulas presenciais retornarem, porque não tem razão de retornar antes. E aí daí foi colocado assim tipo assim, a possibilidade, a opinião, né, de se retomar, abrir exceções, mas daí no caso por agendamento e em caso de necessidade, né? E aí foi colocado aqui que no SEART já tem alguns técnicos trabalhando, né? Porque pediram e porque estão precisando por necessidade, mas com todo o cuidado. Não exatamente dentro daqueles princípios que estão colocados no documento lá, até porque ainda não tem todos os equipamentos para aquilo, mas com o maior cuidado possível, dada a condição que ainda não é de aglomeração de pessoas. Foi colocada aqui uma campanha de arrecadação de máscaras para técnicos, que a gente pode fazer junto aos altos salários de alguns professores, sobretudo dos que têm cargos comissionados da reitoria. Consultar os jurídicos sobre se EPI é obrigação da instituição oferecer, e aí, no caso, a gente vai ter que consultar máscara agora é EPI ou não é, né? E outra proposta aqui foi de produzir máscaras pelo sindicato, que eu acho que seria uma boa mesmo eu chegar na FAED com a máscara 5 DESC na frente, achei muito boa a ideia. Depois teve mais algumas contribuições aqui, não precisa ler, foi colocado aqui. Foi pedido se tem alguma previsão para a Assembleia. Não temos, a gente deve estar se reunindo no início da semana que vem a coordenação e a gente deve bater o martelo na data. Acredito que agora nas primeiras semanas de junho, né? Talvez na primeira quinzena ali. Não na semana que vem, mas antes do final de junho, tranquilo. Lá naquela semana, eu acredito, talvez ali naquela semana do 15 ao 19 de junho. Acredito eu. Vamos ver, a semana que vem tem reunião e daí a gente decide isso. Beleza, pessoal? Também gostaria muitíssimo de agradecer a todos, né? Tivemos ali um pico legal, que nem o Meira falou, próximo de 40 pessoas, achei que foi bem legal, espero que a nossa assembleia seja maior, porque a gente vai tomar decisões importantes, especialmente, né, a questão da ação jurídica, né, que é uma questão polêmica, não tenho dúvida, sei que técnicos defendem que não, já que tem todo um rol de trabalhadores que estão tendo perdas e nós vamos estar aí agindo judicialmente para ter ganhos, né? Então, isso pode sim prejudicar a imagem do sindicato e tal. Ainda que a minha opinião seja diferente, é importante que a gente considere esse tipo de posição, né, e que essa posição venha a ser defendida na nossa Assembleia e que a maioria
estabeleça o que é melhor para o sindicato. Beleza? Agradeço, então, a todos aí. E a gente pretende fazer novas reuniões abertas, assim como também assembleias, tá? Participem. É muito bom a gente ter esse contato, é muito bom a gente ter mais pessoas pensando o sindicato, opinando, porque eu acho que assim a gente vai tornando o sindicato mais atuante, mais rico em termos de ações, enfim. É isso. Muito obrigado aí e tchau para todos, um abraço. Danilo, só não esquece de dar um stop aí na gravação. Beleza, meu querido. Terminada, encerrada a gravação. Abraço a todos e até a próxima. Vou sair. Vou encerrar a sessão, porque eu acho que ninguém mais vai se manifestar aqui, né? Falou, pessoal.